Olá, então, para apresentar um pouco o nosso curso de introdução ao BIM, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente dá o foco realmente no BIM, tá? A gente não chama de um curso de Revit. O curso de Revit é curso somente da ferramenta, é muito pouco para o nosso entendimento, tá? Então, o curso inteiro é voltado ao BIM, a uma introdução ao BIM, tá? Usando as ferramentas disponíveis pela Autodesk, como, por exemplo, o Revit. Tá? Claro que o foco maior é o Revit, mas não é só isso. Então a gente começa a primeira aula só sobre teoria, uma apresentação, uma aula aqui de 4 horas de teoria do BIM, mostrando o que, que é, o que, que não é, principais vantagens, desvantagens, né? Desmistificando aí o que é o BIM. Tá? Nessa aula ainda a gente usa uma ferramenta da Autodesk para a primeira parte, que é a modelagem conceitual do BIM. Tá? É uma ferramenta online chamada de Formit, que é essa ferramenta aqui. Tá? Então, nessa primeira aula é uma aula introdutória ao BIM e às ferramentas iniciais. Depois, nós começamos daí a usar o Revit, tá? Para modelar um prédiozinho de quatro apartamentos, tá? Com 4 andares, né? 4 pavimentos, um prédiozinho pequeno, tá? A gente parte aqui de uma plantinha no AutoCAD, ensina como importar essa planta para o Revit. Aqui no Revit, a gente modela isso, tá? Do zero, importando aquela planta. E aí, ao final do curso, tá? Eu vou mostrar aqui, isso aqui já é um projeto já do final do curso. Os alunos, então, têm uma planta de implantação do prédio, né? Inclusive com estacionamento. Eu tenho aqui, então, uma planta baixa do pavimento térreo e várias plantas do térreo também, como plantas setorizadas, uma planta para detalhamento, ó, detalhamento executivo, né, com cotas, ambientes, eixos. Depois nós temos uma planta humanizada, tá? E o objetivo do curso é esse, mostrar que através do Revit você consegue ter vários produtos, ó, uma plantinha humanizada dentro do mesmo projeto. Você não precisa terceirizar alguém para fazer planta humanizada, terceirizar alguém para renderizar, tá? Aqui nós temos uma planta setorizada por apartamento, né, por ocupação. Aqui nós temos uma planta de cobertura, uma planta de forro, aqui já com um pouco de iluminação. Depois nós temos algumas vistas 3D, um 3D que a gente chama de humanizado, que a gente consegue ver um pouquinho dos móveis. Um 3D com detalhamento de acabamento de parede, ó, reboco, tijolo, emboço, tá? Um 3D somente com a parte estrutural, tá? A gente não analisa a estrutura, mas a gente modela, né? Pilar, viga, laje, e verifica como isso interage com as paredes, tá? Como isso interfere na arquitetura, de modo que se eu fosse daí partir para um projeto estrutural, eu já teria condições de fazer isso. Fazemos aí um estudo sobre como que o Sol vai se comportar aqui nesse prédio, né? Um estudozinho aí para verificar o comportamento do Sol ao longo do dia, tá? Depois nós temos aqui algumas vistas para renderização, que a gente vai ver renderizada depois, tá? A parte de renderização, também com aquele conceito, né? Eu não preciso contratar alguém para renderizar. Se eu já tenho o meu projeto arquitetônico, eu mesmo renderizo, eu mesmo faço planta humanizada, né? E a gente usa as ferramentas na nuvem que a Autodesk disponibiliza para chegar em qualidade de renderizações como essa, ó, tá? Então eu tenho uma qualidade de renderização muito boa, tá? Uma renderização externa, uma renderização interna do apartamento, ó, qualidade muito boa mesmo, tá? Consigo uma imagem panorâmica, ó, do apartamento. Isso aqui é possível de colocar isso aqui num óculos de realidade virtual, né? Através de um celular e você consegue daí ter uma imersão maior sobre o apartamento. Tudo isso a gente modela, forro, piso, iluminação,
móveis, móveis da cozinha, tá? Consigo ter uma imagem aqui para dar uma ideia de como que seria a iluminação natural desse ambiente. Tudo isso utilizando as ferramentas da nuvem da Autodesk. Depois eu tenho aqui as fachadas, né? Todas elas, cortes, ó, corte, a delimitação da linha natural do terreno. Aqui no corte eu tenho um detalhe, né, que eu quero dar um destaque para essa região aqui, ó, tem um detalhe aqui daí numa escala maior. Depois eu tenho aqui as minhas tabelas, né, os cálculos que eu posso fazer, ó, quantitativo de tijolo, ó, uma estimativa do quantitativo de tijolo, estimativa do quantitativo de pintura, de emboço, tá? Tabela de ambientes, né, área útil por apartamento, área útil por pavimento, tá? Uma estimativa de quantitativo de corte e aterro para aquele prédio, a tabela de esquadria de janelas, que é totalmente online, né? O que eu mudo no objeto, o que eu mudo no modelo, ele muda aqui, tá? É totalmente dinâmico. Ó, portas, tabela de esquadria de portas, cálculo de taxa de ocupação, ó, cálculo de índice de aproveitamento, cálculo de área permeável, tá? E tudo isso colocado em pranchas. Então, o resultado final, né? A geração de pranchas aqui, tá? Todas as tabelas podem ser colocadas aqui, né? Os cortes, as fachadas, tá? Tudo isso a gente trabalha ensinando a usar o A360, que é a ferramenta de gerenciamento de projetos da Autodesk, salvar arquivos, incluir a equipe que está trabalhando, né? Os alunos, todos eles são incluídos aqui como equipe, a gente consegue monitorar a atividade dos alunos, da equipe, tá? Então, o nosso curso de introdução ao Revit, de introdução ao BIM usando o Revit, engloba todas essas ferramentas aqui. Tá? Ao final do curso, temos um projeto completo, executivo, com renderização, com planta humanizada, tá? E principalmente focando muito nas ferramentas do BIM. Ok? Muito obrigado.